O título diz: Neemias, sabendo do triste estado de Jerusalém, ora a Deus. As palavras de Neemias, filho de Acalias, que sucedeu no mês de Isleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Hanani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram no cativeiro e acerca de Jerusalém. Veja bem, meus irmãos, a Bíblia no Velho Testamento descreve a história da nação de Israel, que era o povo escolhido de Deus como modelo para as outras nações, pelo qual iria vir o Messias, que foi Jesus Cristo. Esse povo judeu, eles, meus irmãos, representavam o serviço a Deus, representava a igreja no Velho Testamento ao Senhor. E Deus, meus irmãos, tinha estabelecido princípios para eles. Quais eram os princípios? Obediência à palavra e os mandamentos que Deus tinha deixado para eles. A regra de serviço para Deus ao povo de Israel era eles, meus irmãos, ser obedientes a palavra e os mandamentos que Deus tinha deixado para quem? Para eles. Eles, meus irmãos, enfrentaram o deserto durante os 40 anos. Os seus pais não entraram na terra prometida, justamente por quebra dos princípios escolhidos. E a dúvida na manifestação do poder de quem? Do poder de Deus. Mas seus filhos entraram na terra prometida, que foi a terra de Canaã, que foi, meus irmãos, Jerusalém, que ali foi construído o primeiro templo, conhecido como o Templo de Salomão. Antes, a Arca da Aliança, os sacrifícios eram feitos, meus irmãos, no tabernáculo, que era uma tenda. Quando, meus irmãos, Salomão, filho de Davi, assumiu o trono do seu pai, sendo o terceiro rei de Israel, Deus, meus irmãos, levanta ele para construir o templo de Salomão. O templo que seria para quê? Adoração a Deus, serviço, sacrifícios, mas também, meus irmãos, como um meio das pessoas cultuarem e obedecerem os mandamentos e os princípios que Deus tinha o quê? Que Deus tinha estabelecido. Glória a Deus. E Deus disse o quê? Se esse povo obedecesse a Deus, olha bem, Deus disse que se eles lhe obedecessem, cumprissem os seus mandamentos, eles iriam prosperar, ser abençoados, Deus iria os guardar, e eles iriam ser, meus irmãos, um terror contra todas aquelas nações que se levantassem contra eles. O que aconteceu, meus irmãos, com esse povo? Começando pelo reino de Salomão, filho de Davi.
Eles, meus irmãos, quebraram os princípios juntamente com o rei, desobedeceram a palavra de Deus, quebraram, meus irmãos, as coisas sagradas e santas que Deus tinha estabelecido, adoraram a outros deuses, fizeram imagens, deixaram de prestar culto ao Senhor como Deus queria. O Deus de Israel não era o único Deus deles, existiam muitas outras divindades que eles se prostravam e adoravam. E não só aconteceu com o reino de Salomão, quando seu filho, este mesmo, assumiu o trono, cometeu os mesmos pecados. E assim, meus irmãos, o único reino foi agora dividido em dois reinos. Tudo por conta, meus irmãos, do pecado. Agora fica dois reinos, sendo o mesmo povo, o reino do norte e o reino do sul, mas representava o mesmo povo. E assim mesmo esses dois reinos, meus irmãos, quebraram, desobedeceram. E eles não tiveram apenas uma única oportunidade para restaurarem, para se voltarem para Deus. Eles tiveram muitas, mas todas as vezes, meus irmãos, eles cometiam mais abominações, eles quebravam mais os princípios, eles, meus irmãos, deixavam mais, meus irmãos, a desejar diante de quem? Diante de Deus. A ponto, meus irmãos, que eles se tornaram cativos. Eles, meus irmãos, foram escravizados. As nações, isso mesmo, idólatras, as nações más, que não serviam a Deus, isso, que não conheciam Deus de Israel, Deus Todo-Poderoso, elas, meus irmãos, escravizaram eles. Primeiro o reino do norte foi levado, meus irmãos, pela Pérsia, exilados no ano 720 antes de Cristo, e por volta do ano 580 antes de Cristo foi, meus irmãos, levado o rei de Judá para a Babilônia, exilados, escravos. E não só, meus irmãos, eles foram levados cativos. O templo, com todo o seu esplendor, foi destruído. Destruíram o templo. Jerusalém, que era uma cidade forte, muros e grandes fortalezas, foi destruída. As casas foram arruinadas. Tudo porque, meus irmãos, Deus, meus irmãos, abandonou, meus irmãos, aquele povo pela sua desobediência, que eles estavam diante de quem? Diante de Deus. Mas Deus tinha, meus irmãos, uma aliança com esse povo. Deus tinha uma aliança, meus irmãos, eterna com esse povo. E a aliança, meus irmãos, era que a luz de Judá não iria se apagar. A luz desse povo não iria, meus irmãos, se apagar. Mesmo com tudo que eles passaram, mesmo sendo consequência deles, pela desobediência deles, não terem obedecido ao Senhor, Deus, meus irmãos, ainda se manteve fiel a quem? Deus ainda se manteve fiel com eles. E esse povo, meus irmãos, foi levado, exilado para a Babilônia. O ouro, a prata, os utensílios sagrados, os sacerdotes, os levitas,
aqueles meus irmãos que tinham conhecimento, que tinham sabedoria, aqueles meus irmãos que trabalhavam nas construções, aqueles que poliam o ouro, que poliam a prata, que eram tudo meus irmãos, homens capacitados, foram levados para onde? Para a Babilônia. E Jerusalém, a cidade, meus irmãos, mais forte que se existia na época, e o templo, com toda a sua grandeza e o seu esplendor, foi tudo, meus irmãos, destruído. Foi tudo o que? Destruído. Nós aprendemos, meus irmãos, aqui coisas espirituais na nossa vida. Primeiro, nós aprendemos, meus irmãos, que para Deus o mais importante, para Deus, meus irmãos, o mais importante não é, meus irmãos, o esplendor, a glória, isto mesmo, daquilo, meus irmãos, que nos alegra, daquilo, meus irmãos, que traz para a nossa vida satisfação aos nossos desejos. Para Deus, meus irmãos, o templo, as casas, o ouro, a prata, para Deus, meus irmãos, todas estas coisas, meus irmãos, foi rejeitado. Mas Deus ainda tinha uma aliança com aquele povo. Muitas vezes, meus irmãos, nós não entendemos a aliança de Deus com o homem, hoje, por Jesus Cristo. O único valor, isto mesmo, e sacrifício que Deus, meus irmãos, insiste é na nossa salvação, em, meus irmãos, nos livrar da condenação. Nem, meus irmãos, a nossa carne, a nossa beleza, para Deus, meus irmãos, isto vale se não tiver salvação na sua vida. É melhor entrar no céu, meus irmãos, coxo, isto mesmo, ser uma perna aleijada, isto mesmo, do que, meus irmãos, ir para o inferno com todo o glamour, com toda a beleza que nós possamos imaginar. Por que eu falo isso? Porque esse povo, meus irmãos, eles perderam tudo. Eles perderam o quê? Tudo. Eles perderam, meus irmãos, tudo que eles tinham. Mas você sabe o que é tudo? O templo, suas casas, seus bens, eles perderam tudo. Mas Deus manteve, meus irmãos, entre eles a sua, diga, a sua aliança. A sua aliança. Nós só entendemos o propósito de Deus na nossa vida de salvação quando, meus irmãos, as perdas, as frustrações deste mundo, as lutas, os problemas enfrentados aqui, a gente entende, meus irmãos,
por mais algum momento seja valioso para nós, mas a nossa salvação, a nossa aliança está muito acima de todas estas coisas. Acima de todas estas coisas. Aí entra, meus irmãos, onde está o seu coração? Onde está o seu coração? Se o seu coração estiver na sua aliança com Jesus Cristo, pro o reino de Deus, as perdas, as aflições, as angústias, o deserto, as cicatrizes na sua vida irão trazer mais convicção de que o mais valioso na sua vida está por vir, que é o reino de quem? Que é o reino de Deus. Aleluia. Que é o reino, que é o reino de Deus. Aquele, meus irmãos, olhe bem, vou dizer uma coisa para você. Aquele, meus irmãos, que está caminhando para o céu e não aprende a ter perdas na sua vida, ou não, isto mesmo, aprendeu, essa pessoa, meus irmãos, ela não está propícia a entrar no reino de quem? Ela não está propícia a entrar no reino de Deus. Isso aqui é muito sério. O cristão, meus irmãos, que não entende que aqui ele vai perder muitas coisas, e ele tem muitas vezes, meus irmãos, que aceitar, mesmo que doa, que seja difícil, mas você está indo para onde? Você está indo para o céu. Porque a aliança está de pé na sua, porque a aliança está de pé. Aquele, meus irmãos, que não aprende a perder, aquele, meus irmãos, que não aprende a sofrer pelo reino de Deus, por Cristo, para servir a Jesus Cristo, é porque, meus irmãos, o coração desta pessoa não está no reino de Deus. E muitas vezes os problemas enfrentados por nós irão trazer dores, aflições, mas, olhe bem, irá nos purificar, nos aperfeiçoar, nos alinhar à vontade de quem? A vontade de Deus. Glória a Deus. Agora faça uma reflexão aí na sua vida. Diga: Senhor, olhe para mim. Faça uma reflexão aí na sua vida. Faça uma reflexão aí na sua vida. Você que é casado, você que tem filhos, você que tem bens, se Deus tirar, isso vai doer na sua vida, sim ou não? Vai, sim. Isso vai trazer dores, aflições. Mas mesmo assim nós devemos entender, meus irmãos, que nós estamos caminhando para onde? Nós estamos caminhando para o céu. Amém, meus irmãos? É porque, meus irmãos, senão nós iremos viver uma fé. A fé, meus irmãos, de que a fé é apenas de ganhar.
A fé, meus irmãos, nos faz ganhar, sim ou não? Sim. Mas a fé também, meus irmãos, ela nos prova também quando nós também perdemos. A fé, isto mesmo, é valiosa quando nós temos para receber. Olha bem, a fé é valiosa quando nós recebemos as coisas pela fé. E a fé, meus irmãos, ela se torna assim mais valiosa quando nós aprendemos também a perder todas as coisas e aí permanecer fiel a quem? E aí permanecer fiel a Deus. Porque, meus irmãos, está cheio de pessoas, meus irmãos, que dizem: eu tenho fé para isso, eu tenho fé para aquilo, mas na hora, meus irmãos, que perde, na hora da dor, na hora, meus irmãos, que ela é fraudada em alguma coisa, essa pessoa, meus irmãos, ela desanima. Essa pessoa, meus irmãos, ela não quer mais Deus, ela não quer mais servir ao Senhor. Essa pessoa, ela perece, ela esmorece. Essa fé, meus irmãos, ela não é pura diante de quem? Diante de Deus. A fé, meus irmãos, que nos leva ao céu, ela nos faz, meus irmãos, conquistar aqui, mas também, meus irmãos, ela nos faz continuar de pé, até mesmo quando perdemos. Um exemplo, Abraão, quando Deus disse: pega teu filho, teu único filho, e leva para o monte, porque lá tu vai me apresentar como sacrifício. O único filho. Outro exemplo, Jó, que foi provado, meus irmãos, quando perdeu todas as coisas, mas mesmo assim continuou, meus irmãos, fiel a quem? Fiel a Deus. Jó, meus irmãos, perdendo tudo, era mais crente, meus irmãos, do que os outros. Era mais crente do que? Era mais crente do que os outros. É tanto, meus irmãos, que os amigos falaram de Jó. Os amigos que estavam bem, Deus disse: vocês falaram como loucos. Eu só perdoo vocês se Jó orar e pedir a mim que eu perdoe quem? Que eu perdoe vocês. E Jó era aquele, meus irmãos, que estavam, meus irmãos, leproso, canceroso, que tinha perdido, meus irmãos, seus 10 filhos. Tinha perdido quantos filhos? 10. Eu quero que você saia daqui, isto mesmo, dizendo: Senhor, eu quero te servir, tanto ganhando como perdendo. Eu quero ser fiel a Ti, Senhor. Eu quero ser fiel a Ti, Senhor, em todas as coisas, em todas as circunstâncias. Aleluia. Porque na glória a Deus, meus irmãos, está contente isso mesmo. Quando as coisas estão indo bem, até o incrédulo, meus irmãos, glorifica a Deus. Tão incrédulo. Mas você permanecer sendo fiel a Deus, glorificando a Ele, permanecer de pé nas dores, nas aflições, nas perdas, isto mesmo. Seja sozinho ou acompanhado, seja, meus irmãos, cheio de amigos ou sem nenhum, seja, meus irmãos, tendo grandes banquetes ou não tendo, mas você continua, meus irmãos, servindo a Deus com excelência e o glorificando, sabendo que Ele cuida de todas e que o propósito dele é muito maior no reino dele do que aqui. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Meus irmãos, nós estamos vivendo dias difíceis, onde, meus irmãos, as pessoas estão, meus irmãos, carentes,
Quem encontra o seu valor em Cristo não é carente, meus irmãos, deste mundo, não é carente, meus irmãos, da glória deste mundo, porque você se tornou um cristão curado. Você sabe que o que Deus tem para a sua vida é muito mais além do que o que este mundo pode o quê? Pode oferecer. Quem está perdido com a glória deste mundo é porque não conhece a glória que lhe espera no reino de quem? No reino de Deus. Quem está perdido com a glória deste mundo é porque, meus irmãos, não conhece a glória que lhe espera no reino de quem? No reino de Deus. E está cheio de pessoas, meus irmãos, onde estão, meus irmãos, buscando o reino dela, meus irmãos, neste mundo. E esse povo, meus irmãos, perdeu tudo para Deus, meus irmãos. Deus vai deu tudo para eles, mas Deus também tirou, meus irmãos, sem nenhum problema. Deus tinha dado tudo para eles, mas Deus também tirou tudo. Mas uma coisa, Deus permaneceu com eles: a aliança que Deus tinha com quem? A aliança que Deus tinha com eles. Aliança para quê, pastor? Não é uma aliança terrena, é uma aliança o quê? É uma aliança eterna. Nesse mundo, meus irmãos, podemos perder tudo, mas se você entender o que te espera, você ainda tem esperança no que te espera. Isso. Você ainda tem esperança no que te espera, porque você serve a Deus, meus irmãos, não pela glória do mundo, você serve esperando que Deus te prometeu eternamente. Amém? Você está pronto? Isso mesmo. Para glorificar Deus na lágrima, na alegria, na bênção. É tipo um casamento, né? O casamento diz o que? Olha, você aceita essa pessoa aqui na alegria, na dor, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza. Todo mundo diz assim: eu aceito Cristo. E você aceita Jesus Cristo como seu Salvador, fiel a Ele, grato a Ele, na alegria, na tristeza, na pobreza, na riqueza, na saúde, na doença? Você aceita Jesus Cristo? Porque, meus irmãos, o que Deus nos espera, o que Deus tem para nós, não entra no reino de Deus a glória deste mundo, não entra no reino de Deus a vaidade deste mundo, não entra no reino de Deus o pecado deste mundo, não entra no reino de Deus o dinheiro deste mundo, não entra a fama. Entra, meus irmãos, cristãos lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro, aquele que muitas vezes perdeu, sofreu, mas, meus irmãos, no céu lhe espera uma cidade celestial. No céu lhe espera uma cidade o quê? Uma cidade celestial. A traça, o ferrugem não consome.
Nada consome. Não há tristeza, não há dor. Isso mesmo. Muitas vezes julgamos isso mesmo, olhe bem. Muitas vezes julgamos servir a Deus ou trabalhar de Deus se alguém, meus irmãos, está indo bem a poucas. É o ditado popular. Olha, aquela pessoa está indo bem. Isso pode não estar indo. Deus pode, meus irmãos, não ter nada a ver com isso. Porque no céu, meus irmãos, nós somos mais capacitados. Olhe bem isso. Nós somos mais capacitados para entrar no céu perdendo do que ganhando. Você se torna mais crente perdendo do que ganhando. Você entende o propósito de Deus mais na sua vida perdendo do que ganhando. Sofrendo do que as coisas acontecendo no seu jeito. Pois então, nem sempre julgue a bênção de Deus do nosso jeito, da nossa concepção. Isso mesmo. Às vezes, meus irmãos, vê alguém sofrendo, diz assim: aquela pessoa está sendo castigada por Deus. E às vezes, meus irmãos, Deus está trabalhando com ela para colocar ela onde? Colocar ela no reino, no seu reino. Deus está trabalhando nela para ela descer para onde? No reino de Deus. Amém, meus irmãos? E muitos que aparentemente está tudo bem, está muito distante do reino de quem? Está distante do reino de Deus. Muito distante, muito. E muitas vezes, meus irmãos, para encontrar espaço lá no reino de Deus, vai ter que aprender a perder, vai ter que aprender a abrir mão. No céu, meus irmãos, olhe bem, no céu nós entramos perdendo. Entenda isso. No céu, meus irmãos, só entra se perder. Fique pensando que no céu vai entrar, meus irmãos, quem você acha que você é? O orgulho, a vaidade, o dinheiro, a fama, o poder, nada disso entra onde? Nada disso entra no céu. Não é. Tudo isso, o apóstolo Paulo diz: todas estas coisas para mim eu considerei como perda. Estas coisas para mim é externo. A glória, a fama, o poder, a riqueza, Paulo diz: estas coisas para mim é externo, para que eu possa ganhar a cabeça, para que eu possa ganhar a quem? Para que eu possa ganhar a cabeça. No versículo 3, disseram a Neemias, versículo 2, que veio Hanã, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram no cativeiro, e acerca de quê? De Jerusalém. Neemias era copeiro do rei na Babilônia. Aqui, meus irmãos, depois que tinham sido levados, exilados, escravos para a Babilônia,
Depois, meus irmãos, que eles foram levados para a Babilônia. Depois, meus irmãos, que eles foram exilados. Depois, meus irmãos, que tudo que eles tinham lá em Jerusalém foi destruído. Eles foram, meus irmãos, tirados até da sua terra e levados para uma terra distante. Passaram 70 anos cativos. 70 anos cativos. Já estavam perdendo até a identidade da sua cidade, da sua terra. Mas como a promessa de Deus estava de pé para esse povo, depois de 70 anos que a profecia se cumpriu-se, Deus, meus irmãos, levanta um rei e faz com que aquele povo volte para a sua terra, para que eles pudessem reconstruir a sua cidade, Jerusalém, para que eles pudessem reconstruir o muro, para que eles pudessem reconstruir o templo. Tudo isso, meus irmãos, porque Deus tinha uma promessa de salvação com este povo. A luz estava acesa desse povo. E quando, meus irmãos, Neemias, como copeiro do rei, soube da notícia de alguns que tinham ido lá, meus irmãos, trabalhar no templo, na reconstrução do templo, ele perguntou: como é que está lá o povo? Como é que está a cidade? Como é que está lá Jerusalém? Como é que está lá a cidade? Aí Hanani disse, um dos irmãos de Neemias, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram no cativeiro, e acerca de quê? De Jerusalém. Versículo 3: e disseram os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém está fendido, e as suas portas queimadas, A situação, meus irmãos, do glamour, do poder, era isso. Mas, meus irmãos, havia uma promessa de Deus, meus irmãos, com aquele povo. Alguém diz: pastor, eu estou vivendo em um cativeiro, em crise, em problemas, em lutas, em desafios. Se as perdas na sua vida está te preparando para o reino de Deus, está preparando você para entender o propósito de Deus, dê glória a Deus, porque a palavra, a promessa de Deus está de quê? Está de pé. Glória a Deus. A promessa de Deus está de quê? Está de pé. Olha a situação deles. E disseram: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande o quê? Miséria, desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas o quê? Se alguém olhasse para esse povo, dizia que esse povo fazia parte de algum propósito de quem? De Deus. As nações olhavam para esse povo e diziam: o Deus deles, olha aí, temiam
Isto mesmo. Muitos temiam a Deus, mas diziam: olha aí, ó. Mas não sabiam, meus irmãos, que Deus tinha uma promessa e a aliança estava de pé com aquele povo. A promessa de Jerusalém ser reconstruída, do templo ser reconstruída, era importante, mas mais importante era a promessa de Deus eterna com esse povo. A nossa vida aqui, qualidade, a bênção de Deus na nossa vida aqui, para Deus é importante? Mas mais importante é a promessa eterna dele nas nossas vidas. Mesmo que tudo se vá, a promessa está o quê? A promessa está de pé. No versículo 4, quando Neemias ouviu estas coisas e esta notícia, olha o que acontece. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, e disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. E sejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a casa de meu pai pecamos. Neemias, quando soube, meus irmãos, Neemias, quando soube da situação em Jerusalém, Neemias, quando soube da situação do seu povo, Neemias, meus irmãos, ele foi buscar, meus irmãos, a presença de quem? A presença de Deus. Neemias foi buscar consertar a aliança daquele povo, a vida daquele povo. Com quem? Com Deus. Neemias orou, jejuou, clamou a Deus e disse: Senhor, olha para nós, olha para esse povo. Nós pecamos contra ti. Ele disse: nós somos merecedores isso mesmo, que nós estamos passando. Mas lembra-te da tua palavra, que diz que se nós nos arrepender de buscar, tu és fiel para perdoar, para sarar, para restaurar. Glória a Deus. Isso mesmo. Porque a tua aliança e a tua promessa está de quê? Está de pé. Glória a Deus. Porque, meus irmãos, a oração de Neemias teve poder diante de Deus. Porque ele fez o que tinha que fazer. Ele orou, jejuou, se humilhou-se e confessou, meus irmãos, a condição de pecado deles com Deus. Mas colocou diante de Deus, não a justiça deles, colocou diante de Deus a aliança, a promessa que eles tinham com quem? A promessa que eles tinham com Deus. O que vai nos fazer, meus irmãos, ser restaurados, sarados, curados, livres, fortalecidos diante de Deus, não é a nossa justiça,
Neemias fez. E colocamos, meus irmãos, a justiça de Deus pelo seu Filho Jesus Cristo diante de nós. Nos colocamos diante, não da nossa justiça, mas diante da aliança que nós temos por meio do seu Filho. Quem? Jesus Cristo. Aí Ele perdoa os pecados, Ele sara a terra, Ele restaura, e Ele faz coisas maravilhosas. Diga glória a Deus. Glorifica o nome de Jesus Cristo. Aleluia. Uma coisa interessante aqui, meus irmãos, quando Neemias soube da condição que o seu povo estava, olha o que diz no versículo 4: e sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante Deus, o Deus dos céus. Não era a capacidade de Neemias, não era, meus irmãos, o rei que iria mudar a situação. Não era, meus irmãos, ninguém queria mudar a situação que aquele povo estava. Era quem? Era Deus. Deus usou o rei para ajudar na reconstrução. Mas quem fez a obra, quem fez todas as coisas foi quem? Foi Deus. Amém, meus irmãos? Neemias, meus irmãos, não se levantou-se aqui com a sua força, porque não tinha, com seus recursos, porque não tinha, de não rolar, resolver, não podia, mas ele foi orar, foi clamar, foi se humilhar, diante de quem? Diante de Deus. Não tem como, meus irmãos, a gente querer ver o agir de Deus excluído, a gente querer ver, meus irmãos, a mão de Deus trabalhar em nosso favor, se a gente, meus irmãos, está com o nosso coração orgulhoso, se a gente está, meus irmãos, diante de Deus, meus irmãos, com o coração, meus irmãos, duro, está frio, isso mesmo. A gente, meus irmãos, não quer se submeter-se à palavra, à vontade de Deus. Nós não queremos, meus irmãos, fazer aquilo que tem que ser feito, que Deus estabeleceu. Neemias, meus irmãos, ele fez, ele orou, ele buscou. A Bíblia diz que por um dia, não, aqui a Bíblia diz que foi por alguns dias. Ah, pastor, foi um mês, eu não sei, foi 2 meses, eu não sei. Eu sei que durou dias. Ele chorando, jejuando e buscando em quem? E buscando em Deus. Até, meus irmãos, que Deus trabalhou, Deus abriu portas, Deus, meus irmãos, deu direção, Deus moveu corações. Olhe bem, Deus fez o quê? Deus moveu corações, Deus trabalhou em favor, meus irmãos, do projeto de Neemias. Trabalhou como, pastor? Um certo dia Neemias foi servir ao rei, que era o copeiro, e o rei disse assim: mas por que tu estás triste, Neemias? Isso não é o teu jeito. Aí Neemias vai lá e conta a situação.
Estou rei, rei, eu estou triste por causa disso. Os muros da minha cidade, do meu povo, estão destruídos. As casas estão só os escombros. O meu povo está vivendo na miséria. Eu estou aqui triste, preocupado. O rei disse: o que precisas para que tu possas ir lá ajudar o teu povo? E eles não precisam disso. O rei disse: vai lá, e o que tu precisar eu vou te dar, para que a cidade seja reconstruída, as casas sejam reconstruídas, o teu povo seja abençoado. Alguém diz assim: pastor, mas foi o rei que deu. Porque primeiro, meus irmãos, Deus mudou, Deus transformou, Deus livrou, Deus fez todas as coisas. Amém, meus irmãos? Deus é quem faz. Deus é quem faz todas as coisas. Até, meus irmãos, quando Deus usa alguém para fazer algo na sua vida, até quando alguém faz algo de bom na sua vida, não fique isso mesmo, diz assim: olha como fulano é bonzinho. Não, se Deus não tivesse envolvido, se Deus não tivesse colocado, não tivesse abrido, não tivesse feito, não fique pensando que nada ia acontecer, não. Amém? Porque Deus é quem faz todas as coisas. Até quando alguém faz algo de bom para você, glorifique a Deus, porque as obras dos homens nem sempre são boas, isso mesmo. Mas Deus é quem faz todas as coisas, muda corações, muda decretos, abre portas, transforma, guarda, livra. Deus é quem faz todas as coisas. E se você hoje crer, Deus ele está trabalhando em seu favor. Deus está trabalhando em seu favor. Mas esteja pronto, isso mesmo, para servir a Deus em toda e qualquer situação. Clame a Ele, porque Deus estará trabalhando em nosso favor. Quem crê, quem acredita? Glória a Deus. Os muros de Jerusalém, depois de 70 anos, quantos anos? 70. Foi reconstruído. Foi o quê? Reconstruído. Mas o mais importante não foi os muros serem reconstruídos. O mais importante não foi o templo ser reconstruído. O mais importante foi, meus irmãos, a aliança que estava de pé. Deus ter perdoado os pecados daquele povo. A luz deles está acesa para a promessa eterna que Deus tinha com quem? Que Deus tinha com eles. Amém? Mesmo os muros caídos, a promessa está de pé. Aleluia! Você acredita nisso? Glorifique aí a Jesus Cristo. Creia, acredite. Deixe que o Senhor seja o Senhor da sua vida. Sirva a Ele em verdade, em fidelidade. Senhor, a minha vida está diante de Ti, com fé, com alegria. Isso mesmo. Porque tudo que acontecer na sua vida irá cooperar com o propósito de Deus. Amém? Até as perdas estarão cooperando para a obra de Deus. Amém? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Quero aqui me despedir dos irmãos que nos irão isso mesmo, e estão nos acompanhando em nosso canal do YouTube. Que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Se você quer nos ajudar, quer ser um semeador desta obra, desse trabalho,
abaixo aí você pode estar nos ajudando em nome de Jesus Cristo, tá? Glória a Deus. Aleluia. Vou pedir que alguém aqui. Amém? Fique de pé todos em nome de Jesus.